Irmãos, quero deixar uma pequena reflexão para os irmãos. Se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 28, é muito conhecido da igreja. Diz assim: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Irmãos, eu gosto de uma versão que diz que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer tudo como vos ordeno hoje, virão sobre ti e te alcançarão. Observe-se uma coisa. Aqui diz que será se ouvir, em outra versão diz se atentamente ouvir. Irmão, se a gente observar direitinho, na hora da pregação, quando começa a pregar na igreja, é a hora do silêncio. Por quê? Se uma pessoa ficar movimentando, outra falando, e dependendo do som que tiver na igreja, a pessoa que está lá mais atrás não vai dar para prestar atenção com atenção como deveria ser. Vai ter atenção dividida. Você já reparou que na hora da pregação a pessoa levanta para ir no banheiro, é criança correndo, é uma coisa, é outra. Lá na igreja o pastor tem um hábito que eu acho interessante. Na hora, assim, oferece as oportunidades de acordo com a liturgia do culto. E na hora da pregação as crianças vão para salinhas. E lá na salinha ela tem atividade correspondente à sua faixa etária. Por quê? Para que justamente a atenção dos pais fique voltada para a palavra. É necessário que, se a gente prestar atenção naquilo que Deus quer para nós. Deus não quer uma igreja preocupado com a sua vida aqui, mas preocupado com a vida eterna. Observa só o texto. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado, será que se ouvir? Ou outra versão, atentamente ouvir. Quer dizer, às vezes não é só ouvir, mas cumprir aquilo, praticar aquilo que você fez. Porque a fé sem obra, ela é morta. O amor também, ele se resume em obras. Se você ama só de palavra, também não basta. Tendo cuidado de guardar todos os mandamentos, quer dizer, cumprir, praticar. A Bíblia diz que aquele que ouve as minhas palavras não cumpre, é semelhante a um homem insensato. Mas aquele que ouve as minhas palavras e cumpre, é semelhante a um homem prudente. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Os mandamentos, 10 mandamentos que eles tinham, foi resumido em 2. Amará o Senhor teu Deus de todo o coração e o próximo como a ti mesmo. O mandamento do Senhor é que amemos, irmão, Deus acima de todas as coisas e o próprio como a nós mesmos. Se a gente fizer esses 2 mandamentos, nós teremos em obediência com o Senhor. As pessoas às vezes falam muito de fé. Fé para fazer milagre é importante. Operação de maravilha, cura, expulsar demônio, ressuscitar morte. Isso é importante. Mas lembra que quem é o pai na fé é Abraão. Mas por que Abraão é considerado o pai na fé? Porque ele é capaz de obedecer até os absurdos de Deus. Então, se a gente tiver atenção na palavra de Deus e entender aquilo que Deus quer para conosco, para a igreja atual, a igreja não vai precisar ficar correndo atrás das bênçãos. Eu não sou contra a campanha na igreja, não. Eu não sou contra. Mas entenda uma coisa, quando você começa a entende a palavra de verdade, você vai ver que a campanha não será necessária. Você vai ver que é necessário você obedecer a Deus. Praticar a palavra. Se você praticar a palavra, basta para que as bênçãos te alcancem. E olha que a Bíblia fala que elas virão sobre ti e te alcançarão. Quer dizer, você vai receber bênçãos que você nem orou por ela, mas simplesmente pensou, a bênção chegou. Eu me lembro de 2 vezes, eu achei tão interessante. Eu ia vender pão, na época eu não estava trabalhando de porteiro. Aí aquela voz falou no meu coração: sobe o monte, vai orar. Falei: caramba, Senhor, eu estou precisando do dinheiro. Fui pro monte e comecei a orar. Oração muito gostosa, irmão. Orei ali, fiz o meu tempo de oração. Quando acabou o tempo de oração, apareceu um evangelista, um varão que mora perto da minha casa. Conversou comigo, começamos a conversar da Bíblia. Papo de crente é papo de Bíblia. É testemunho daqui, é glorificar o Senhor.
Nisso que eu falei, varão, vamos orar, vou orar contigo, vou descer. Oramos. Quando eu ia descer, peraí, varão, Deus mandou te dar essa oferta. O valor da oferta era R$ 100. Se eu fosse para a rua, eu ia ganhar mais ou menos de 150 a R$ 250. Ali era Deus, como Deus falando, eu pago a tua diária para você interceder. Rapaz, eu estava precisando e não pedi o varão. O varão botou R$ 100 na minha mão. Desci feliz da vida, porque cobri já umas despesas que eu tinha aqui em casa com aqueles R$ 100, que rendeu bastante. De outra vez foi no SEASA, a ação social que a gente faz, geralmente aos sábados ou sexta, a gente recolhe doação no SEASA e envia a centro de recuperação, e eu tiro uma parte para mim e alguns irmãos que são mais pobres, carentes, faço uma bolsinha e ali dou aos irmãos. Faço isso em amor, em amor. É um prazer. O de semana que eu não tenho nada para doar para ninguém, eu fico até triste. Eu gosto tanto de doar que toda semana tem que ter. E nisso tudo fomos pro SEASA. Falei, estou precisando, porque trabalhei pouco essa semana. Aí daqui a pouco estou no SEASA, no meio de multidão de gente. Os irmãos, ninguém viu. Eu vi uma nota de 100 na minha frente. Apanhei e peguei. Mais uma vez, Deus mostrou. Sou eu que cuido do teu sustento. Lembra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na verdade, Deus não quer você preocupado com bênção, não, rapaz. Deus não quer você preocupado com família, com filho, não. Deus quer você preocupado em manter um relacionamento com Ele. Um relacionamento íntimo, em cumprir os mandamentos dEle. As outras coisas Ele vai cuidar. Ele vai cuidar do teu filho, Ele vai cuidar do casamento, Ele vai cuidar da sua saúde, Ele vai abrir porta. Eu lembro que eu tinha um caroço na testa, e eu trabalhando perto, daqui a pouco, como passou a doutora lá no prédio, conversei com ela. E o namorado dela, que estava lá, era cirurgião plástico. Me encaminhou, fiz cirurgia plástica, não tem uma marca de ponto no rosto, tinha um caroço. E eu vi pessoas que têm condição de pagar, fazer cirurgia no rosto e ficar cicatrizes de ponto. Meu não ficou. Fui pelo SUS e eu vi a mão de Deus. É Deus que cuida da gente em tudo, irmão. É Deus que abre porta de emprego, é Deus que abre porta para a pessoa operar, se for o caso de operar, dele não fazer a cirurgia de forma da oração, mas por mão do médico. É Deus que cura com remédio, é Deus que cura com oração. Tudo é Deus, irmão. Tudo é Deus. O importante é que a gente esteja no centro da vontade do Senhor. Quando se colocamos no centro da vontade do Senhor, a bênção é sobre nós. Você pode ver que Deuteronômio, se tu fizer uma ponte, ele te leva para Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E ver que o contexto está dentro de uma necessidade de tudo aquilo que o ser humano precisa. As aves do céu não guardam celeiro, os lírios do campo não fia, e Deus cuida das aves, Deus cuida de tudo. E não vai cuidar de você, crente? Descansa, confia no Senhor, guarde os mandamentos, viva Ele, e que Deus te abençoe. Graça e paz, um bom dia. Qual é o ofício desse canal? É trazer uma mensagem, uma oração, uma breve reflexão, intenção de evangelismo, tá? Eu comecei a evangelizar em 2011, quando eu trabalhava por plantão aos domingos, por SMS. E observei que algumas pessoas me pediam ajuda e oração e me retornavam. Hoje em dia não se usa nem mais o SMS, então estou usando essa ferramenta, assim como a palavra de Deus diz que trabalhar e remir no tempo, aproveitando as oportunidades, estou usando essa ferramenta. Se caso te tocar, eu peço que você se inscreva, se sentiu tocado, se inscreva, quer receber a mensagem sempre, se inscreva. Vocês nos ajudarão muito. A minha intenção é evangelismo, independente de quantidade de pessoas que assistem ou não. É ter sempre uma palavra amiga, uma oração para evangelizar vocês. Graça e paz, um bom dia, em nome de Jesus.